Estamos começando mais um podcast A Gente é Família. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial e a gente vai bater um papo bastante interessante. Eu espero que venha edificar você, seu casamento, a sua família e que todos no seu lar possam ser abençoados com o bate-papo de hoje. Antes da gente anunciar o convidado, eu já quero te convidar a deixar aqui seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora mesmo, para que você consiga receber as notificações. Sempre que a gente lançar vídeo novo, sempre que a gente tiver um convidado novo que nós vamos trazer aqui, você vai poder receber as notificações diretamente aí no seu smartphone, ou no PC, onde você acessa. Agora, sem mais delongas, né, meu amor? Você quer anunciar, por favor, o nosso convidado especial? Nossa, gente, que honra poder estar recebendo aqui essa pessoa que tem sido um exemplo para nós em todos os sentidos, na nação e no mundo. Ele que carrega tanta sabedoria em todas as áreas. A gente está aqui hoje com o prazer de receber Thiago Brunet. Obrigado, Thiago pessoal. Brunet. Que honra. Uhul! Obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui hoje, né? Vocês sempre receberam a gente desde o início com tanto amor e a cidade de Joinville, a igreja de vocês, tudo, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui. E vamos ajudar as pessoas porque esse tema é extremamente complexo, que a gente vai conversar. Não existe caso igual ao outro, cada um é uma história, então não dá para a gente dar conselhos gerais. Então, por isso que as pessoas que ficarem nesse podcast vão aprender demais a como sair das maiores armadilhas da vida, que geralmente estão na vida emocional e familiar. É verdade. E eu acho que um retrato importante para você que está acompanhando a gente, você provavelmente já conhece o Thiago Brunet, pastor, empreendedor, escritor, mas hoje nós queremos conversar com o pai de família. Vamos lá. Marido da Janine, pai de 4 filhos. Então, se puder começar apresentando tua família e... Eu sou esposo da Janine, nós estamos casados há 19 anos, vamos fazer 19 anos de casados agora. Estamos juntos há 22 anos. Ou seja, começamos muito jovens, né? Principalmente ela, porque ela é 6 anos mais nova que eu. E eu sempre falo o seguinte, quando você sabe o que quer da vida e a outra pessoa também sabe, é mais fácil dar certo ao longo da nossa existência. Então, eu sempre soube que eu queria formar uma família e ter uma família grande. Ela também. Então, juntou 2 pessoas que sabiam o que queriam. Eu acho que esse é o ponto de partida principal para um casamento. Por exemplo, se a pessoa quer casar, porque isso acontece muito, quero sair de casa, não aguento mais meus pais, tenho que arranjar alguém, ou tô carente sentimentalmente, ou quero casar para fazer sexo, quem é da igreja, né? E tem aquele, mas não posso cair em pecado. Ou seja, quando a pessoa não casa porque tem um sonho de montar família, a motivação começa estranha. Porque é muito difícil manter uma família. Você pode ser um homem de caráter, você pode ser uma pessoa bem sucedida financeiramente, ainda assim, não existe nada que te dê garantias familiar. Vai dar tudo certo na sua família. Não, depende muito, de muita coisa. Então, para começar bem, é importante a pessoa ter essa expectativa de futuro. É isso que eu quero ser de família. Porque se a pessoa não tiver isso, ela não vai conseguir dizer não para tudo aquilo que é contra a família. A vida de solteiro, por exemplo, ela é contra a família. Então, para eu casar, eu tenho que abrir mão da vida de solteiro. Estou afim. Eu estou afim de não ter mais privacidade, porque a minha esposa precisa ter acesso a tudo. Eu preciso ter acesso a tudo dela. Você, não, eu quero... A privacidade não é individualidade. É importante separar isso. Ou seja, nós temos nossos momentos de solitude, de individualismo. Eu quero estar no meu escritório lendo hoje. Privacidade é diferente. É quando eu não deixo ela acessar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço. E no casamento não dá para ter privacidade, dá para ter individualidade. É uma só carne, né? Exatamente. Mas as pessoas elas casam sem saber o que é um casamento, por isso que dá errado. Exatamente. Elas casam por outros motivos. Aí estou apaixonado, não é motivo para casar. Pô. A paixão é um pequeno fator de um casamento. É um pequenino fator de um casamento. Sim.
né? A decisão de montar família é o mais importante, junto com uma segunda decisão. Eu sei que sem Deus não vai dar certo. Não quero espiritualizar, mas eu sei, por estatística, por experiência, por convivência com muitos casais, por atender muita gente, que um casamento sem espiritualidade, sem Deus, não vai dar certo. Por quê? Vai dar certo publicamente, o que posta no Instagram. Nos bastidores, não. Tem casal que está 40 anos junto e não é de Deus? Tem. Mas é só no Instagram que está junto. Os bastidores... Na casa, às vezes, estão dormindo separado, estão... Ou tem o famoso esqueminha. Chega uma hora que eles falam assim, a gente já construiu junto, já tem um dinheiro, está com as crianças, quer saber, cada um segue a sua vida. Aí o cara tem os esquemas dele, ou seja, tem os casos dele, a mulher às vezes tem também e tal. Então, para ser feliz de verdade, você precisa ter a decisão de formar uma família, tem que ser um sonho, uma realização sua, é uma realização pessoal. Uma das minhas grandes realizações pessoais sempre foi, eu vou ter uma família. Então, para mim, não tem possibilidade de eu abrir mão da família. Por quê? Porque é uma realização pessoal, independentemente dos problemas que eu tenho com a Janine, que foram vários, vou contar alguns aqui. Para a gente chegar a 19 anos de casado, a gente tem que superar muita coisa. Vem com esse papo de família perfeita, não existe, existe a sua. E você vai ter que superar as dificuldades da sua, tá? Com Deus, inclusive, com oração, ainda assim tem muito problema, muita dificuldade. Então, família não é fácil. Primeira coisa, decisão de ter uma família, é um sonho. Segundo, de deixar Deus fazer parte da família. Porque senão você não consegue perdoar, e muitas vezes você tem que acessar o perdão para poder resolver um problema familiar. Você não consegue se colocar no lugar do outro, você não consegue deixar para lá, você não consegue ser um bom pai, entender a prioridade da paternidade. Isso tudo é altamente espiritual. Então, se a pessoa não tiver essa decisão, ela não vai conseguir entender os princípios básicos de um relacionamento, da criação dos filhos e da vida a dois. Aqui você trouxe um ponto muito, muito importante que a gente ouve bastante, as pessoas dizendo, não existe família perfeita, mas você precisa ter uma família saudável. De fato, realmente nunca vai existir uma família perfeita, os dois são imperfeitos, cheios de defeitos. Não tem como uma família ser perfeita, mas a pergunta é, esse conceito família saudável é maravilhoso, mas ele é geral. O que de fato é uma família saudável, na sua opinião? Primeiro, vamos entender que a vida é feita de fases. Presta atenção, você que está em casa. Por 2 vezes, eu tenho 19 anos de casado, por 2 vezes eu decidi na minha cabeça em separar. Por 2 vezes. Na minha cabeça eu falei assim, não tem como. E isso é diferente de você agir por impulso. Agir por impulso, às vezes você se apaixona por outra pessoa, o inimigo entra com uma ideia na sua cabeça. Eu não estou falando disso. Perfeito. Eu estou falando de você por dentro, falar assim, eu analisei tudo e não dá para continuar. Tá ruim, tá? Não dá, ela não quer mudar, eu não vou mudar o que ela quer que eu mude. Na verdade, tudo está ligado ao orgulho. Sempre. O que Jesus falou? Moisés concedeu a carta de divórcio por causa da dureza de coração. Orgulho. Eu não vou mudar, ela também não quer mudar, então que se dane e eu vou seguir minha vida. Nem sei se pode falar a palavra que se dane aqui. Tá tudo bem. Mas eu vou seguir minha vida. Então, o que acontece? As 2 vezes que eu pensei nisso, foi por orgulho. Ou seja, sempre o motivo... A pessoa pode separar por causa de uma traição, ela pode separar por causa... Ela fala que é incompatibilidade, não sei o quê. Mas, no final, a base da traição, da incompatibilidade de qualquer coisa é o orgulho. No fundo é o orgulho. Está escrito, a dureza de coração. Eu não quero entender o outro, eu não quero dar o braço a torcer, eu não quero ceder. E o que eu entendi com essas 2 vezes que eu tive essa crise? Eu entendi, presta atenção nisso que eu vou te ensinar, que vai salvar a tua vida e o teu casamento, que a vida é feita de fases. Se você entender isso, tua vida está resolvida. A vida é feita de fases. Tiago, tem 3 meses que eu não faço sexo. Minha mulher não quer, eu já perdi também a vontade. É fase. Vai voltar uma fase que vocês vão ficar fazendo direto. Ou seja, tem 6 meses que ela nem olha na minha cara direito. É fase. Eu acho que eu não amo mais. É fase. Seja o que for que você estiver passando, a vida é feita de fase, ponto final. Perfeito. O que você tem que fazer? Montar uma caixa de ferramentas que vai te proteger nas fases ruins. Ou seja, vida espiritual, amigos de verdade, pastoreio, mentoria, gente que nos momentos ruins vão te proteger. Então, o que fez com que a minha crise de 2 vezes falar, vou me separar, não virasse realidade, não virasse uma separação? Vida espiritual,
amigos de verdade, todos os meus amigos falaram, se você fizer isso, eu te largo. Que isso, cara? Você é meu amigo. Ele falou, não, eu sou amigo da tua família. Você não vai ser nada sem tua... Eu tive amigos que me confrontaram. Uau. Imagina você ser amigo de um cara e falar assim, pô, verdade, irmão. Pelo menos dá um tempo. Pelo menos ficar 2 meses aí curtindo. Depois você vê. Às vezes, num conselho de um amigo, você já está fraco, Mas você vai lá e faz uma besteira. Né? O que mais acontece. Então, por favor, entenda que a vida é feita de fases. Então, crie as ferramentas de proteção. Vida espiritual, ou seja, você precisa estar orando. Você precisa estar lendo a Bíblia. Você não pode estar fraco espiritualmente, senão vai fazer besteira. E você precisa ter amigos à sua volta e mentores, pastores, gente que está acima de você, te corrigindo, te repreendendo, dizendo, cara, não é normal esse teu pensamento, isso não é para você, te ajudando a calcular o impacto daquela decisão. Sim. O nome disso é prudência na Bíblia, Sim. calcular o impacto da decisão. Então, eu acredito que o termo família saudável é um termo viável, muito mais viável do que família perfeita, mas entendendo também que nem todo momento vocês estarão saudáveis. Existem momentos que não vai ser fácil criar os filhos. Então, por exemplo, estou passando por uma adolescência. Tenho 4. A minha primeira adolescência, vou cuidar de 4. Dos 12 aos 13 e meio, foi muito difícil lidar com a minha filha. Ela criou um senso de independência muito grande. E aí a gente tende a achar que, cara, que horrível, vai ser assim para sempre. Não vai, é uma fase. Tudo é fase. Uau, Se você entender isso, sua vida muda. Muito bom. Ou seja, hoje ela tem 14, vai fazer 15 anos, é uma filha excelente, tira tempo comigo, porque eu reclamava o seguinte, com 12 anos, você não quer mais ter tempo comigo? Você não me escuta mais? E ela, não quero, mas era uma fase. Era uma fase. Era uma fase que ela estava se descobrindo, ela estava virando mulher, então ela não queria tanto proximidade comigo, porque ela começa a ter vergonha do corpo. Eu demorei a entender a fase dela de adolescência. Hoje, a gente é super amigo, ora junto, conversa junto, e eu tenho a mente aberta para sempre estar explicando para a filha, você pode gostar de qualquer um. Ela sempre pergunta, pai, com qual idade eu posso namorar? Eu falei, com a idade de todo mundo, 30 anos, normal. A partir dos 30. Aumentou a régua, para mim eu falo 18. Mas o que eu faço? O que eu falo com ela? Eu converso muito com ela sobre, está gostando de quem? Recebeu alguma cartinha? Por quê? Se ela não tiver liberdade emocional contigo, ela não vai ser tua amiga. Outra coisa, já aproveitando que a gente está falando de filho, principalmente na adolescência, você precisa criar um vínculo emocional. Isso vem através de hobby. O que seu filho gosta de fazer? O que sua filha gosta de fazer? Aprende a fazer a mesma coisa. Muito bom. Então, ela gosta de série? Assiste essa série com ela. O que ela gosta de livro de romance? Fala, compra um livro de romance. E cria algum vínculo emocional através de um hobby. Seja um esporte, seja uma série na TV. É como se fosse um vínculo de amizade? Porque entre pai e filho. O adolescente, para criar vínculo contigo, ele precisa se sentir emocionalmente ligado. Então, eu tenho um momento que eu sou pai, vai fazer e acabou. Tem esse momento, mas é um momento, não é sempre. Se você for durão sempre, você perde o vínculo emocional. Eu tenho um momento que eu falo, vamos assistir um filme junto, filha? Eu tenho um momento que eu falo assim, se você ler 2 livros esse mês, eu te dou aquilo que você me pediu. Suborno, que a gente chama. Por quê? Ela fala assim, pai, eu queria tal coisa, que custa R$300. Eu falo, filha, não posso te dar em troca de nada. Não é assim que funciona a vida. Você precisa entender que a vida, as coisas não vêm de graça. Educação Mas você financeira. pode dar. Eu falei, o rico também pode dar para o pobre e não dá. Não vem com essa mentalidade para cima de mim, não. Eu que vou formar a mentalidade dela, não é ela que vai formar a minha mentalidade. Eu falo assim, você quer isso? Quero. Então eu preciso que você leia 2 livros. Só que não vou deixar você me enganar. Você vai me entregar um resumo dos livros. É isso aí. Mas eu não vou te enganar. Vai. Então, a nossa conversa é muito aberta, direta e amorosa, apesar de ser dura às vezes. Isso vale para o casamento também. O casal que não conversa, como é que as crises surgem? Sempre é o básico. Falta de diálogo. Você escuta isso há tantos anos e ainda assim não tem diálogo. Gente, é muito Falta de difícil. conversa. Sexo, não tá bom. Falta de conversa, pô. Criação dos filhos, falta de conversa. Financeiro. Chego em casa, financeiro, falta de conversa. Total. Chego em casa, eu queria tanto. Uma mania feia do homem é achar que a mulher vai adivinhar as coisas, ele fica irritado porque a mulher não adivinhou, e aí ele faz algo que é terrível, que é dar gelo. A mulher faz, o homem faz. A gente tem que evitar isso. Eu sei que
a vida emocional é complicada, eu não estou dizendo para você ser perfeito, não. E nem estou dizendo que eu sou perfeito. Mas uma coisa que tem que evitar no casamento é dar gelo. Ah, não botou meu jantar hoje? Então tu vai ver só. Eu também não falo contigo, vou ficar aqui vendo televisão. Oi, amor, não sei o quê. Gelo. Isso é horrível. Por quê? Porque cria uma frieza emocional que, se durar muito tempo, pode abrir uma brecha para uma terceira pessoa, enviada sempre pelo inimigo, entrar na emoção de um dos dois. Totalmente. Então, a proteção que você pode dar para o teu casamento é diálogo. Qual frequência? Todo dia. O casal tem que conversar todo dia. Sobre qualquer assunto. Filhos, dinheiro, sexo, isso, aquilo, futuro, compra, não compra. E outra coisa é você ter... Sabe aquela expressão, o combinado não sai caro? Eu falo muito isso com a Janine. Então, a gente sempre combinou bem as coisas, do tipo, meu amor, cuida você das finanças. Por quê? Porque você cuida melhor do que eu. Eu não boto a administração da casa na mão dela porque eu quero. É porque ela, em casa, cuida muito melhor do que eu. Então, muito bom. A gente conversa sobre competências. Ó, eu sou um bom provedor, eu amo trabalhar. Eu amo ir para a rua e voltar com recurso para sustentar minha casa. Eu amo isso. E ela ama administrar. Então, para que eu vou me meter num negócio dela se eu já estou fazendo bem o meu? Mas isso são pequenos acordos, né? São coisa que a gente fala muito, que casamento é feito de acordos. De combinados. Acordos, combinados. O combinado é esse aqui. É. Toda vez que eu quebrei o combinado, eu me dei mal. É isso. Por exemplo, falando de administração, toda vez que eu tentei pegar um dinheiro e fazer uma coisa sem falar com ela, eu perdi esse dinheiro. Olha só. Por quê? O combinado ele precisa ser respeitado. Existem leis espirituais que regem o casamento que não podem ser quebradas. Então, a Bíblia diz em Provérbios 31 que a mulher sábia, ela acorda cedo. Olha como é que a Bíblia, há 3.000 anos, dava uma direção importante. A mulher sábia acorda cedo e dá ordem aos seus empregados. Primeiro, está falando de uma mulher empreendedora, que tem empregado, que tem funcionário. Ou seja, a Bíblia não está falando, vai para a pia lavar a louça. Se você não tem outra opção, esse é o destino. Inclusive, eu mesmo, tendo funcionário em casa, tem dia que eu chego e eu tenho que lavar, porque só tem eu ali para resolver. Então, não se faça de vítima porque você tem que lavar a louça. Porém, a mulher de Provérbios era uma mulher bem-sucedida, Provérbios 31, a ponto de ela não botava a mão no operacional, mas se ela não desse as ordens, o operacional não funcionava. Então, mesmo que você prospere no teu casamento financeiramente, se você não acordar cedo para colocar as coisas em ordem, vai desandar do mesmo jeito, com dinheiro ou sem dinheiro. Então, a vida toda a gente vai ter que ser o dono do nosso destino. Quer que dê certo? Você vai ter que pegar lá e fazer. Vale para o casamento, vale para a vida financeira, vale para a criação de filhos, vale para qualquer coisa. Muito bom. Uau. Muito, muito bom. Gente, quanta coisa em tão pouco tempo aqui. Já dava para fazer um corte, daí a gente já faz um outro podcast, porque foi muito, muito bom aqui. Até aqui, realmente, a gente já aprendeu muito. E vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta que eu acho muito importante para os pais. Como pai de 4 crianças em fases diferentes, né? Você está aí com uma adolescente jovem já quase, e também tem um pequenininho, tem quantos anos? A minha pequenininha tem 4. Eu tenho Ai, que 4 delícia. filhos com 10 anos de diferença. Uau. A mais velha tem 14, vai fazer 15. A mais novinha tem 4. Aí depois eu tenho o Joaquim com 6 e o José com 11. Nossa, as diferenças são muito grandes. Vamos falar de criação de filho, vamos lá. Certo. Eu vou te fazer economizar anos de sofrimento. Esse podcast está te ajudando, vocês deveriam me pagar por esse podcast. Abre o bloco de notas aí no teu celular. E anota. Anota tudo. Filho precisa de tempo individual. Existe o tempo coletivo. Vamos assistir um filme todo mundo junto? Vamos almoçar juntos? Existe o tempo individual. A individualidade do pai com o filho é insubstituível. Por exemplo, eu ia te fazer essa pergunta. É insubstituível. Quanto tempo você dedica para cada filho, no geral? Eu separo o tempo na agenda para cada filho. Eu primeiro fui descobrindo coisas do tipo, qual o temperamento de cada um, qual a linguagem de amor de cada um, Perfeito. o que é importante para cada um. Então, por exemplo, o meu filho José, o de 11 anos, a linguagem de amor dele é toque físico. O José é o único dos 4 que, mesmo com 11 anos, ele quer se sentar no colo, ele fala... Pai, me leva para minha cama na corcunda, ele quer que eu bote ele na corcunda com 11 anos, já está grandão. Nossa. Mas a linguagem de amor dele é toque físico. Uau. Se eu coloco ele para dormir e não dou um beijo nele, que é muito raro, porque eu amo dar beijo nos meus filhos, ele reclama, ele chama na hora e fala, pai, você não vai me dar um beijo? Então, eu sei que para ele é importante isso. Então, quando a gente sai junto,
geralmente, a nossa atividade individual, eu e José, é futebol. Então, eu tenho um outro filho que eu podia jogar bola junto, às vezes a gente joga junto, mas esse tempo sozinho é muito importante. Aí vai eu e José, aí é abraço, é beijo e futebol. Entendeu? O Joaquim, a linguagem já é presente. Ele tem 6 anos. Ele só se sente importante se você der alguma coisa para ele. Então, o que eu faço? Eu criei uma rotina semanal de a gente ir na banca de jornal. Ele sabe que pode gastar até 20, 25 reais. Ele fica feliz com figurinha. Quando eu digo presente, não é necessariamente você gastar um dinheirão, não. Coisa cara, sim. Não. Sim. Mas eu entendi que para ele é importante isso. Então, a gente criou uma rotina semanal de a gente ir junto na banca de jornal e passar um tempo. A banca de jornal perto da nossa casa é grande, assim, tem de tudo. Tem brinquedo, não é só jornal mais, né? Tem de tudo. Sorvete, picolé. Então, é o fato de você comprar algo para ele. É o fato dele ver que você parou tua vida para comprar algo para ele. Uau. Exatamente. E essa percepção é fundamental. A minha mais velha são palavras de afirmação. Aí você fala, tá linda, hein, Júlia? Poxa, eu sou um pai muito melhor desde que você nasceu. Por exemplo, um dia ela foi num evento comigo. Quando eu faço eventos internacionais assim, eu tento sempre levar um dos filhos. Ou seja, aproveitar, já que eu vou, levar um dos filhos para ter um tempo contigo. Aí fui fazer um evento em Nova York, levei ela. Aproveitei que a produção estava pagando, tudo, ainda tem isso, né? Você nem gasta, de Deus. Aí tinha 2.000 pessoas no evento. Eu comecei o evento assim, pessoal, eu estou aqui acompanhado de uma pessoa muito importante para mim. Ela abaixou a cabeça, ficou com vergonha assim, ela sentiu que eu ia falar dela. Eu falei assim, olhei para ela e falei assim, Júlia, olha para mim. Na frente de todo mundo. Ela olhou e falou assim, você sabe por que eu te amo? Eu talvez nunca tenha te falado isso, mas eu quero falar na frente de todo mundo. Porque eu não tinha o melhor título do mundo antes de você nascer. Foi você que me deu esse título. Hoje, eu posso ser chamado de pai, que era o meu sonho por causa de você. Foi quando você nasceu que eu ganhei esse nome, esse título. Ela começou a chorar, porque a linguagem de amor dela é palavras de afirmação. Ela não quer que se eu pergunto assim, ó, filha, estou indo viajar, o que você quer? Ah, nada, pai. A linguagem dela não é presente. Lógico que como menina, se você trouxer uma maquiagem, um batom, ela não vai reclamar. Mas a linguagem de amor não é dela, é a palavra de afirmação. Sim. Então, além de ter um tempo individual, eu entendi o que é importante para cada filho. E apesar de eu ser um pai amoroso, eu sou muito duro com meus filhos. O que é duro? Duro não é ignorante, duro não é o que grita. Duro é, eu não negocio. A hora de dormir é 9 horas, não tem negociação. Quando eu falo dureza, eu não estou falando dar grito. Dar grito você pode até traumatizar as crianças. A tua dureza não está na intensidade da voz. Está em não negociar o que você falou. Não é um autoritarismo. Não. É uma liderança. Exatamente. Então, se você passou dos limites com seus filhos, não se envergonhe de pedir perdão. É isso. Isso é muito importante. Fala assim, ó, papai errou contigo, a forma que eu falei, eu não devia ter falado assim. Tá? Me perdoa, eu não vou repetir isso. Perfeito. É importante você ter esse diálogo aberto com as crianças e explicar, eu não sou perfeito, eu errei nisso aqui. Porque se criou algum tipo de trauma por causa do que você falou, do tom de voz, você tentar reverter, e é possível reverter. Você bota um pouco mais de amor ali e pede perdão. Mas criar filho não é fácil, porque as crianças elas ficam 6, 7 horas na escola e 1 hora por dia contigo no máximo. Se você botar o tempo mesmo que fica contigo, então é desleal. É verdade. É descomunal a influência que eles recebem exterior, televisão, YouTube, amigos da escola, da sua influência. Então, o tempo que você está com eles, você tem que estar com eles. Uma coisa que eu aconselho é o seguinte, ó, não tem jeito, não tem mais como largar o celular. Esse papo de larga o celular é utopia, ninguém vai largar o celular. O que você tem que fazer é o seguinte, ó, eu trabalho com a internet, eu não vou largar meu celular, não adianta. Mas o que eu faço é o seguinte, se eu estou com meu filho, eu estou com meus filhos. O único momento que eu desligo o celular é quando eu estou com eles. Por quê? Eu não posso ficar muito tempo por causa da minha agenda. Então, às vezes, eu fico 20 minutos por dia com tempo individual com cada um e 40 minutos ou 1 hora num tempo coletivo, todo mundo junto. Um jantar junto, um filme junto. Perfeito. Mas nesse tempo o meu celular está desligado. É o único tempo que o meu celular fica desligado. Qualquer outro tempo você vai me ver trabalhando, mandando mensagem, respondendo no zap, postando alguma coisa. Trabalho mesmo e acabou. O celular é para isso. Mas com meus filhos... Por quê? Para imaginar aqui. Ele está num podcast. Você começa a falar. Eu não estou falando, quem está falando é você. Aí, enquanto você está falando, pega o celular. Para pensar em como você vai se sentir. Eu começo a ver aqui o celular.
É muito desagradável. Você está falando, eu não sou a pessoa mais importante nesse momento para o É Thiago. uma falta de consideração. É, Então, o Thiago não está nem aí porque eu estou falando. Tem várias coisas. Imagina como teu filho se sente quando você está brincando com ele e está com o celular. Ele percebe isso inconscientemente e fala, eu não sou a pessoa mais importante para o meu pai. Uau. É isso. A gente tem que ter muito cuidado com o celular. Muito. perto das Sobre crianças. isso. A gente, como pastores, a gente ouve relato, né? Demais. Demais. Com mais frequência até dos adolescentes, jovens. Não, eu não sou importante para meu pai, o celular é mais importante, a TV é mais importante, a Netflix é mais importante. É impressionante isso. Então, o tempo de qualidade, que Tempo. também é uma das linguagens do amor, Não você oferece para todos. Para todos, e não precisa ser quantidade. Esse negócio de, eu preciso passar 3 horas. isso. Eu me sinto culpada porque eu trabalho e não posso ficar muito tempo com meus filhos. Filha, tem que trabalhar mesmo. Culpada de quê? Tem que trabalhar. Agora, se você só tem 20 minutos por dia com o teu filho, fique só com o teu filho. Desliga o celular, desliga a televisão e olha no olho, brinca, toca. É isso. Não é quantidade, é qualidade. Outra coisa muito importante para a gente que cria filho é dar destino para as crianças. Isso é uma qualidade de liderança, inclusive. Né? Qual é a minha função como líder no Instituto Destiny? É perceber o que cada um deles é bom e remanejar. Falar, cara, você é melhor aqui. Quando você consegue descobrir que pessoas não são descartáveis, principalmente quando é da sua família, aí que não é descartável mesmo, vai jogar um filho fora? Não tem como. Não tem como. Então, o que você tem que fazer? Remanejar. Falar, filho, você é bom nisso aqui. Meu filho, esses dias, falou para pai, meu sonho é ser jogador de futebol. Eu falei assim, filho, eu vou te explicar por quê você não vai conseguir ser jogador de futebol. Aí ele, pum, murchou. Uau. Você vai me agradecer por isso. Porque você não consegue acordar às 5 horas da manhã e ir para o treino, filho. Uau. Futebol para você é brincadeira. O cara que que vira jogador de futebol, com 11 anos da tua idade, está às 5 horas da manhã já no treino, já está com um monte de clube atrás. Eu não estou desanimando seus sonhos. Se você quiser, eu vou te apoiar. Mas você é muito melhor com história. Ninguém conta história igual você. Ninguém consegue gravar uma história e contar igual você. Filho, você se... Aí começa a direcionar o destino dele. Uau. Assim, ó, se você quiser o futebol, o papai vai te apoiar. Mas estou te dizendo que você é bom, você joga bem, mas é muito mais do que jogar bem para ser jogador de futebol. É uma disciplina que o papai sabe que você não tem. Você não tem essa disciplina. Isso entra também o que a gente abordou um pouco sobre casamento, porque a comunicação na família é extremamente importante. A comunicação baseada no que você acredita, baseada nos seus valores, baseada na verdade. Com jeito para falar. Com jeito. Não é o que está falando, é como está falando. Perfeito. E outra coisa, o mais importante de tudo, aqui também vai outra dica de ouro. Vou deixar meu Pix aqui, porque você vai querer transferir alguma coisa depois dessa dica. Escuta só. O filho aprende muito mais com exemplo do que com palavra. Pai e mãe precisa dar exemplo. O que isso quer dizer na prática, já? Quer dizer o seguinte, ó. O filho precisa ver você beijando sua esposa. Nenhuma conotação sexual pode ser na frente das crianças, ou seja, não fica abraçando sexualmente, mas o filho precisa ver você beijando, honrando. Ele percebe que você ama eles quando você está amando a esposa. Perfeito. Quando ele percebe a família. Como é que ele percebe isso? Que eu não gosto de ficar bitocando por aí. Eu também não, por exemplo, minha linguagem de amor não é carinho, não é toque físico, então para mim não faz diferença. Mas eu faço intencionalmente. Então, cheguei no café da manhã, tá os 4 sentados com a Janine. Bom dia, meu amor. Eu não faria isso se eles não tivessem, não é meu estilo. Eu não sou carinhoso assim. Eu falo só, bom dia. Mas quando eles estão, é beijo na testa, pega a mão. Dormiu bem, filha? Dormiu. Eu não sou isso. Porque eu sou intencional. Porque meus filhos precisam ver que o pai ama. Ou seja, o que eles não veem, eles não acham. O que seus filhos não veem, eles não acham. Então, eu vou te dar um exemplo prático do que aconteceu comigo. Eu comecei a pressionar muito a Júlia para ler. Porque leitura, para mim, é uma coisa que muda a vida de qualquer ser humano. Então, meus filhos, cara, eu treino muito em leitura. Tem que ler, porque foi uma das coisas que mudou a minha vida. E aí, um dia, eu pressionando muito a Júlia, ela falou assim, pai, engraçado, você me manda ler, mas você mesmo não lê nada. Aí eu te faço uma pergunta, você está em casa, e vocês que me conhecem. Você acha mesmo que eu não leio? Para fazer o que eu faço, você acha que eu não leio? Imagino. Eu leio muito. Por que ela falou isso na minha cara? Porque ela não viu você lendo. Ela não vê. Por quê? O horário que eu leio, ela está na escola, eu leio no meu escritório, de casa. Aí o que eu fiz? Pego 3, 4 livros agora, intencionalmente, que eu estou lendo, levo para a minha cabeceira da cama
e fico lendo à noite. Por quê? Não é o horário que eu mais gosto de ler, mas é o horário que ela vai me ver lendo. Perfeito. Isso é ser intencional. Perfeito. Muito bom. Então, seus filhos têm que te ver orando, senão não adianta mandá-los orar. É isso. Eles conseguem te ver ajoelhado na cama orando antes de dormir? Não, então eles não vão fazer. Só você vai mandar? Então tem coisa que você não faria, eu entendo, mas intencionalmente tem que fazer para ser exemplo. Eu tenho um exemplo na minha própria casa, eu sempre conto meu testemunho, né? Conheci Jesus de fato, uma experiência com Deus com 10 anos de idade. Desde então, eu tenho uma vida de oração. Mas quantas vezes eu passei na porta do quarto do meu pai e vi ele chorando na presença, ouvi, no caso, ele chorando, buscando de Deus, né, no tempo dele, e aquilo sempre marcou meu coração. Então, a oração para mim nunca foi imposta, nunca foi você tem que orar. Mas quando eu ouvia o meu pai chorando no quarto dele, com certeza eu falava, uau, que tempo importante isso, que tempo precioso, e eu passei a orar também. O exemplo é tudo. A gente bate muito nessa tecla, né? Sim. Porque a gente encontra pais com essa dificuldade, tem dificuldade de se comunicar com o filho, é autoritário demais, é negligente demais, coisas que acontecem muito no problema familiar. Deixa para lá em vez de Deixa corrigir. para lá, Não bota um quer ter- pano não quer ter quente. um trabalho de educar, né? Porque educar dá E trabalho. muitas vezes tem uma explicação. Às vezes você chegou estressado do trabalho, Sim. cansado. O X que nós estamos conversando aqui é sobre você não abrir mão de determinadas conversas. E você que está escutando a gente e fala, caramba, eu tenho todos esses problemas, não se sinta culpado, mas responsável. Ou seja, às vezes você não teve culpa, você não foi treinado para isso, teu pai às vezes não foi o pai que você gostaria, você não fez curso para casar, Exatamente. você simplesmente casou, então não se sinta culpado, mas você é responsável. O que isso quer dizer? Que a partir de hoje você precisa tomar rédea. O que passou, passou. Tiago, já gritei tanto com meus filhos, já fiz tanta besteira com a minha mulher, eu me arrependo de tanta coisa. Que ótimo, se arrepende? Então, os pecados serão perdoados e a partir de agora você consegue recuperar. Vai pagar um preço, porque quem errou paga preço, porém dá para recuperar a sua família, dá para colocar em ordem, dá para você deixar de ser negligente, ignorante e tal. Eu deixei, ou seja, muitos problemas que eu tive no casamento, agora vamos falar da coisa ruim, que a gente está falando de coisa boa e parece que é perfeitinha, né, as coisas. Não, é uma luta. Mas 90% dos problemas do casamento que eu tive, 80%. Não vou também dar tanta moral para ela hoje, não. 80% foi culpa minha. 20% foi responsabilidade dela. Culpa minha em que sentido? Esse lance de imaginar as coisas achando que ela vai adivinhar, isso era um problema meu. Eu falo, com certeza, eu trabalhei o dia todo, eu cheguei em casa agora, a gente vai estar linda me esperando com a comidinha. Quando eu chegava em casa, ela não estava nem em casa. Cadê você? Eu vim aqui no shopping, por que você não me avisou? Aí começava a briga. Por nada, por que é isso? Isso não é nada, pô. Mas você só aprende isso com a experiência. Poxa, não é nada, eu vou perder uma noite. Exato. Aí eu vou deixar de fazer amor hoje, porque ela vai ficar chateada comigo. As crianças vão ver a gente discutindo. Cara, você cria um monte de trauma por porcaria nenhuma. Por nada. Só a experiência te ensina isso. Ou você escutar um podcast desse e aprender antes de sofrer. Opa! E isso aí também tem muito a ver com gerar expectativa. Exatamente. Você gera uma expectativa sobre o outro e você mesmo se frustra. A frustração vem apenas da sua própria expectativa. Você gerou expectativa e pior, burrice, não se comunicou, ela não sabia. Pronto. Então tem que aprender a comunicar. Hoje eu entendi que você reduz muitos problemas comunicando. Não, mas tem muita gente que acha que casamento, a comunicação é por osmose. Não é. Não, mas eu olhei para você. Não, mas Você não viu eu te meu- dei uma dica. Você não prestou atenção na minha dica. Mas não é óbvio que, né? Eu tava fora e você... Não é óbvio. Para você é, para outra pessoa é outra coisa. Muito casal fala assim, poxa, sexualmente a gente está frio, está diferente, né? A gente tende a sempre colocar a responsabilidade no outro, mas fala, o que você está fazendo para esquentar então, já que você quer tanto uma coisa mais quente? Pronto. Não faz porcaria nenhuma e quer que a outra pessoa chegue do nada e pule em cima de você. Ou seja, Nossa, demais isso. tem uma série de preparação no dia, tem uma série de... Eu estou sentindo que Deus está te ministrando, jovem. Ela fala, continua, Não, Jesus. sabe o que é? Trata esse homem, Senhor. Não, sabe o que é? A gente atende toda semana. É lógico, mas E esses eu são os vejo problemas mais isso comuns. Demais. É muito eu falo comum. para as mulheres isso São que os você está problemas falando. mais comuns, são os eu problemas falo, comuns. gente, você não tem autorresponsabilidade. Exatamente. Você não está fazendo nada para mudar essa realidade. Você só espera do outro. Exatamente. Sim, Os é dois têm que trabalhar para acontecer. Mas sem dúvida o homem é maior responsável. Concordo contigo. Porque o que acontece? A mulher, para ser ativada nessa área, ela precisa de muitos Gatilhos. gatilhos, incentivos. O homem só precisa de um, irmão.
Tira a roupa, tirou a roupa, pronto, tô pronto. Nem isso, né? Às vezes nem isso. A mulher precisa de outras coisas, cara. Sim, completamente. Então, você quer fazer amor à noite? Começa de manhã no WhatsApp. Meu amor, bom dia. Como é que você tá? Aliás, ó, vi seus stories agora. Você tá linda hoje, hein? Parabéns. A gente perde coisa que a gente fazia quando era namorado. Ou seja, a gente quer fazer amor da mesma forma, mas não trata da mesma forma que quando era... Exatamente. Precisa voltar. Quer ter o mesmo fogo, Tiago, né? eu não sou carinhoso. Eu também não sou. Eu já estou te falando. Eu me treino para a gente poder manter. E outra coisa, sexo no casamento é fundamental, tá? Muito. Só vai colher aquilo que plantar, né? Não vem com esse papo de, não, mas não tem isso não. Tiago, tá desesperador essa realidade. Sexo, casamento sem sexo é amizade, sai fora. Ou seja, a gente casa para fazer sexo. Não tem outro motivo para casar. Para que eu caso? Para fazer sexo. Qual é outro motivo? Para construir uma vida junto, eu posso construir como sócio, É verdade. É isso. Construo com sócio, construo financeiramente, construo uma empresa, viaja junto, tem um monte de coisa. Ou seja, uma das grandes potências de manutenção do casamento é o sexo, e as pessoas com o tempo esquecem disso. Demais. E por não manter essa área, acaba afetando outras. Ou seja, nós precisamos ser intencionais. Acho que essa é a palavra que define o sucesso de uma família. Intencionalidade. Você tem intenção de fazer acontecer? Muito bom. Ou está deixando acontecer? Você tem intenção de melhorar a sua vida? Você tem intenção de A perdoar? maioria está no deixa a vida me levar. Né? A maioria tá vai no automático. Está no automático. Então, assim, gente, eu crio meus filhos bem, mas já tive muito problema na criação dos filhos. Eu tenho um casamento saudável, mas já pensei em separar, tive fases terríveis no meu casamento. Ou seja, a vida não é perfeita, mas é possível você construí-la e manter até o fim. É possível. É possível. Só que você vai ter que ter intencionalidade, Deus acima de tudo. Deus precisa governar as coisas. É isso. Porque quando você perde o controle, quem assume é Deus. Se não tem Deus na sua vida, você perde o controle e faz besteira. Você precisa ter amigos, casal precisa ter amigos de verdade, nem que seja 1, 2, mas amigos íntimos. No meu livro Especialista em Pessoas, eu explico sobre a categoria de amigos. Amigos necessários, que é aquele que você só come uma pizza para rir, é necessário emocionalmente. Você está numa festa e você sente falta, pô, fulano tinha que estar aqui, isso é um amigo necessário. Amigo estratégico. Eu gosto de você, mas é porque a gente quer alcançar alguma coisa junto, estratégia. E o amigo íntimo, que é quem você pode contar suas fraquezas, seu futuro, revelar seu coração. Esse amigo íntimo é muito importante para um casamento. Né? Um casal ser amigo de outro casal para poder falar, cara, isso é normal, cuidado. Tal. Principalmente esse outro casal ser mais experiente, mais espiritual que você. Ajuda muito isso. E lembrando, muita gente pergunta assim, Tiago, é possível homem e mulher serem amigos? Não é. Tá? Não é possível. É possível ser colega. É possível, colega. Oi, eu sou colega da Daiane, sou amigo da Daiane, não mando WhatsApp para ela. Não... Por quê? Porque mesmo que não tenha nenhuma má intenção nos dois, rapaz, não tem... O tempo é uma semente muito poderosa. Quando você dá tempo para uma coisa, gera uma semente na outra pessoa. Então, o problema não é... Querendo ou não, eu não tenho a intenção de nada, mas é que a semente do tempo é muito poderosa. Muito. Então, você começa, como você está? Você está bem hoje? Oi, amiga, como você está? A semente do tempo vai gerando... Pode ser que nunca aconteça nada, mas para que vai abrir uma porta? Essa é a pergunta. É sobre isso. Então, aí você tem... Aqui entra o diabo já, né? Você está num problema no casamento, para quem que você vai contar? Para sua amiga. Ai, Janine não está bem, não sei o quê. O que ela vai te falar? Amigo, vamos tomar um café. É assim, ela não te valoriza porque ela não vê. E esse filme só se repete, né? É sempre a mesma coisa. Já sabe o final da história. É sempre a mesma coisa. Nossa, outra coisa importante também. Casos assim. Um dos maiores problemas hoje de separação é a traição. Mas eu não sei se vocês têm esses dados, é um dado importante. O que mais separa é a traição, mas o que mais separa o casal é a traição feminina e não a masculina. Porque a mulher tende a perdoar o homem para pelo menos uma vez, para tentar reformar a família. O homem geralmente não perdoa a mulher. Então a traição feminina é o que mais destrói o casamento. Apesar do homem trair muito mais do que a mulher. Está entendendo isso? O homem trai mais, mas a mulher perdoa mais. A mulher trai menos, mas quando trai o homem, geralmente, acontece de perdoar também, é claro, não perdoa. E por que as traições acontecem? Por múltiplos motivos. Desde psiquiátricos, a gente estava conversando nos bastidores. Tem muita gente que tem um problema psiquiátrico que precisa ser considerado. Compulsão sexual, um problema psiquiátrico. Se não tomar remédio, não para.
Então a pessoa não consegue se satisfazer com a esposa, ele vai para a prostituição, vai não sei o quê, faz cara é mau caráter. Nem sempre é mau caráter. Tem um mau caráter também, tá? Mas às vezes é um problema psiquiátrico. Se não tomar remédio, se não fizer terapia, não resolve. Gente, pega essa chave, viu? Pega essa chave. Tem um problema de caráter. É o cara que acha que não tem nada a ver. O cara fala assim, não tem nada a ver, irmão. Não existe homem Só pra uma sozinho. Não existe bom para uma mulher. O cara tem um problema de caráter. Ainda mais o Valor, estereótipo do mundo, né? É que o homem ele tem que ser pegador mesmo. Mas isso não é um Se der mole na frente dele, Mas ele não é um tem que... estereótipo do mundo só, é cultural. É cultural, independentemente da sua religião. Sim. Quando fala mundo, né, a gente está falando das Perfeito. pessoas que não são crentes. Mas, independentemente sociedade. da sua religião, a cultura apoia Sim. homem com homem. Por exemplo, você fala assim, cara, saí com uma mulher ontem, mesmo sendo casado, dificilmente o cara vai te repreender. É mesmo? Aí foi maneiro? Ou seja, culturalmente, um cara apoia o outro. O cara te fala, você tá doido? Rapaz, não, se você não falar para tua mulher, eu falo. Alguém tinha que repreender. Isso não existe, culturalmente. Não existe. Não estou falando que... mas tem gente que faz. Claro, É eu estou exceção. falando culturalmente, não existe. Então, o cara ganha uma liberdade cultural. Mesmo que ele não seja mau caráter, nem tenha um problema psiquiátrico, por causa da liberdade cultural, ele pode fazer. Tem um problema da oportunidade. Olha quantos problemas tem. O cara não é mau caráter, não queria fazer, mas surgiu uma oportunidade, ele estava naquele dia fraco, estava sem proteção, ou seja, sem um amigo perto, sem alguém, e acabou caindo. Existem vários fatores. Existe o fator do Vários. não estou aguentando mais meu casamento. Em vez de entender que é uma fase, ele tenta com uma nova pessoa, sem desfazer o casamento. Ele tenta com uma outra pessoa. Ou seja, a insatisfação no casamento leva ele ou ela, né? Sim. A tentar. Ou seja, qual é a minha visão sobre isso? Eu acho que é uma coisa que machuca muito emocionalmente, eu não tenho dúvida, mas é perdoável. Eu acho que não sendo uma traição absurda. O que é uma traição absurda? Vamos lá para eu explicar, porque isso é bem complexo de explicar. Caso prolongado, né? Isso aí. Muito tempo. Isso aí. Gente que tem duas famílias, Filho fora três do famílias. casamento. Filho fora. Uma coisa assim, o cara quis isso, irmão. Não foi acidente. Foi planejado. Exatamente. Porque é muito complicado no mundo que... A gente tem que lembrar o mundo que a gente está vivendo hoje. Ó. Traição sempre existiu, né? Mas no mundo que a gente está vivendo hoje, você abre o Instagram, você não precisa mais sair de casa para adulterar. A Bíblia diz que se você desejar uma mulher com má intenção no seu coração, você já Se pecou. olhar. Irmão, você entra no Instagram, começou o teu problema então. Porque você entra na lupa, pode aparecer uma mulher de pequenininho para você, você olhar, ou uma mulher ver um cara bonito, pronto, já começou um problema mentalmente, que vai gerar o problema espiritual. Então, a gente não tem que ser religioso de falar o seguinte, traiu, vai para o inferno. Não, se arrepender é um pecado que tem perdão para Deus e deveria ter para o casal. Mas existem casos... Se tem uma coisa que eu aprendi mentoriando cada caso é um caso. Cada caso é um Não caso. tem regra para isso. Tiago, me dá uma regra. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem perdoar, deveriam, mas não conseguem, mas é entendível. A Bíblia vai te dar um respaldo. Porém, eu acho muito mais econômico, em todos os sentidos da palavra, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, salvar a família do que separar. Sim, Sem dúvida. Entendeu? Com certeza. Então, aí você fala assim, Tiago, mas você perdoaria a Janine? Depende. Foi uma traição absurda? Ela estava tendo casa há 3 anos? Ela, na verdade, não gostava de mim? Tem vários casos. Eu atendi agora um cara que ele falou, eu queria perdoar minha esposa, ela me traiu. Um colega meu, não é amigo. Mas só que durante esse tempo que ele me traiu, ela gravou vídeos com o cara. Nossa. E aí isso eu não estou conseguindo lidar e tal. Eu falei, caramba. Aí passou pro absurdo. Aí fica mais difícil. Bem Fica mais difícil. Entendeu? Ela gravou vídeos com um cara fazendo com ele que não fazia comigo. Eu tive acesso aos vídeos. O cara não vai conseguir. É difícil. É uma imagem que nunca Então, vai sair. assim, muito difícil. Nunca vai sair. Eu não estou dizendo que é impossível. Dá para perdoar também. Mas é mais difícil. Outra coisa. Nesse nível, a mulher já não queria estar com ele. Então, tem 1000 possibilidades aqui. Cada caso é um caso. O que eu acho que tinha que acontecer? Os casais, eles têm que definir o que querem para diminuir a dor. A grande função do evangelho principal é salvação. Qual é a segunda, na minha opinião? Diminuir a dor do mundo. Primeiro, salvação eterna. É a maior função da cruz. Mas depois, diminuir a dor do mundo. Nada diminui tanto a dor do ser humano quanto o evangelho. É verdade. Não tem dinheiro, não tem amigo, não tem nada que diminua a dor do evangelho. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou te aliviar.
Então, o casal ele tem que... Quer alinhar a partir de hoje? Não importa o quanto já aconteceu de tragédia na tua vida. Quero salvar minha família, quero salvar meu casamento. Então, vocês vão fazer um alinhamento. Assim, o que a gente quer? O que eu comecei o podcast falando. O que a gente realmente quer? É isso que a gente quer? Formar essa família? Manter isso? É isso que eu quero. Aí, o que nós temos que fazer? Essa aqui é uma pergunta muito importante. Para a gente ter o que quer. Muito bom. Por exemplo, Janine nunca reclamou na vida de eu sair para trabalhar. Por quê? Desde o início a gente decidiu, nós vamos ser um casal próspero. E ela sabia que para isso eu tenho que estar na rua trabalhando. Então ela nunca falou, pô, de novo vai viajar? Nunca aconteceu. Porque ela entende que o nosso combinado é, nós vamos prosperar, ok? Então eu preciso trabalhar. Então o combinado não sai caro. Quando alinha, as expectativas diminuem e você trabalha mais com a realidade que com a expectativa. Então, assim, você perdoaria? Provavelmente eu perdoaria muita coisa. Como ela já me perdoou por outras coisas, né? Porém, cada caso é um caso. Então, Tiago, eu perdi meu casamento, já perdi, porque eu não consegui trabalhar. Eu te entendo, não te julgo. Mas se você ainda está em tempo de salvar o seu casamento, o meu conselho é mais econômico. Começar a vida de novo, gente. Mesmo que você tenha seus motivos, mas eu tive base bíblica, porque aquele safado fez o que fez. Mas se você quer um conselho, você tem o seu direito, eu não estou tirando o seu direito. Eu só estou dizendo, se você quer um conselho, sempre vale a pena, sempre é mais econômico salvar a família. Você economiza muito sua vida emocional, porque você não vai conseguir se desconectar da outra pessoa, não é assim, ainda mais quando tem filho envolvido. Você economiza a sua vida espiritual, que você vai passar espiritualmente para reconstruir essa vida. Financeiramente. Financeiramente também. Se separou 50% do que você construiu, seja R$1.000 ou 1 milhão, você vai perder. Então, E eu diria que financeiramente é o mais barato. Porque, assim, o preço é emocional é terrível. muito caro. Não, o preço emocional é Mas muito caro. começar do zero, a partir é muito difícil. O preço emocional é muito caro. Então, assim, eu sou sempre a favor do perdão. Cada caso é um caso, para vocês não... Né? Claro. Cada caso é um caso. Com certeza. Mas eu sempre lutaria. Assim, se for possível, eu iria no limite do perdão. Assim, eu vou no perdão. Que tem coisa que realmente... né, como eu usei a palavra absurda, mas cada um aqui talvez tenha um outro conceito, um né? nome, um conceito melhor, né? Mas tem coisas que é muito difícil trabalhar na mente, a pessoa não vai conseguir realmente. Mas tem gente que me escreve assim, Tiago, meu marido me traiu. Eu amo muito. Eu falo assim, se você ama, se você acha que ele não é um mau caráter, que foi um acidente, perdoa, vai doer para sempre. Vai curar? Não, gente. Olha só. Nenhuma dor, se eu te cortei aqui, peguei uma faca e te cortei. Você vai para sempre lembrar de duas coisas. Que fui eu que fiz. Não, mas eu não te pedi perdão. E eu te perdoei. Mas você vai lembrar para sempre que foi eu que fiz. E a marca vai ficar para sempre. Se você perdoar, a ferida vai fechar. Quer dizer que não vai doer mais. Não vai doer, mas a marca ficou. Então, qual é o problema não só da traição, de qualquer erro no casamento? Exato. Fui agressivo, bati, falei, xinguei, diminuí ela, tal. É que a marca, ela vai te perdoar, ou vocês vão se perdoar, um dia se perdoa, mas a marca fica para sempre. Então, se você está começando o casamento, meu conselho é evita, pelo amor de Deus, essas coisas. Você vai evitar a dor. A cicatriz é inevitável, né? Qual é a consequência do erro? A dor. Porque tem gente que fala assim, mas Deus vai me perdoar. Mas a gente não está falando de salvação aqui, a gente está falando de dor. Sim. Diminuir É a dor isso. da vida. Exato. Diminuir a dor da vida. Então, se a gente entender que a vida é fases e aprender a sair disso da melhor forma possível, a gente vai levar uma família saudável. É isso. Apesar das dificuldades. Muito bom. Excelente, hein? Que aula maravilhosa que vocês tiveram hoje. Olha, para a gente encerrar, nós estamos numa reta final aqui. Você tem uma pergunta? Eu tenho. Eu tenho mais 10 deixar aqui. É que daí ele lançou uma caixinha de pergunta também no Não, Instagram e choveu de perguntas. Oportunidade, né? Eu queria... Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu sei que a gente está encerrando, mas eu queria que a gente tivesse essa resposta aqui, que eu acho que é muito válida. Dos seus 4 filhos, vamos voltar para a paternidade, para a educação de filhos. Dos 4 filhos, o que você não abre mão, o que você é intencional na educação deles, para que eles saiam da sua casa um dia, casados, né? E eles têm que ter aprendido isso com você, eles têm que ter tirado isso da tua casa. Que valor, que princípio eles precisam ter aprendido Tá, vamos lá. com você? Eu ensino muitas coisas como princípios para os meus filhos, né? Desde
coisas básicas como a importância da leitura, como a importância de respeitar a outra pessoa, educação, Perfeito. hierarquia, tudo isso eu ensino. Muito bom. Mas se eu pudesse só dar assim, só posso ensinar uma coisa. Vou morrer amanhã, eu tenho que deixar um conselho para meus filhos, temam a Deus. O temor do Senhor é a única coisa que realmente mantém uma família, um casamento e os filhos perto. É o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É você não ter coragem de fazer algo que ele não gosta. Se você conseguir ensinar isso para os teus filhos, e se você manter isso no teu casamento, independentemente do passado, o futuro vai ser muito melhor. Temor do Senhor. Perfeito. Eu sempre falo isso. Não tem amor entre marido e mulher que segure uma traição. Não é. Porque pode acontecer um acidente, pode ser uma oportunidade. O cara ama a esposa, mas aconteceu uma oportunidade. A mulher ama o esposo, mas foi seduzida naquele momento. O que segura é o temor do Senhor. É isso. Perfeito. O que faz o pai, independentemente se teve um bom pai ou não, se teve educação ou não, ser um bom pai para os seus filhos é o temor do Senhor. O que faz a família sair da desgraça e prosperar em todos os sentidos da palavra, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, é o temor do Senhor. Então, se eu tivesse dado, o que eu mais ensino aos meus filhos eu não sei para onde vocês vão no futuro. Eu não sei se vocês vão casar e se mudar de país, se vocês vão, não sei, mas temam ao Senhor. Se você temer ao Senhor, tudo na vida de vocês vai dar certo. Bem. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e com sabedoria você monta qualquer coisa nessa vida na terra. Então, a chama mais forte que a gente tem que manter na nossa vida é o temor ao Senhor. Perfeito. Isso vem com oração, leitura da palavra e jejum. Lembre-se de orar juntos. Família tem que orar junto. Família tem que ler a Bíblia junto. Família precisa ter seu ritual de jejum. Não precisa ser semanal, às vezes, mas tem que ter. A gente fala lá em casa, com as crianças jejum de chocolate, é uma coisa simples. Não vou deixar meus filhos sem comer. Eu consigo fazer dias de jejum. Meus filhos não. Sim. Então eu falo, olha, vamos fazer um jejum sem chocolate, sem não sei o quê, para eles começarem a acostumar com a rotina espiritual. Gerar uma cultura, né, na vida deles. Com a rotina espiritual. Isso vai atraindo o temor do Senhor. E principalmente, é claro, o exemplo. Eles veem o pai e a mãe temendo ao Senhor, eles vão temer ao Senhor. É muito importante o que você está falando, porque a gente também já viveu isso na pele. Nós também já enfrentamos crises do casamento, a gente também já enfrentou turbulências, dias difíceis, mas o que fez a gente segurar a onda foi justamente essa palavra, o temor do Senhor. Amar a gente Deus nunca acima cogitou, de todas as coisas. poxa, eu nunca cogitei sair de casa, porque, eu temo a Deus. Eu sei que foi Deus que nos uniu, eu sei que Deus tem um propósito. Deus nisso não aqui. erra, se ele nos juntou, Pronto. ele não errou. É isso. Né? E eu diria até que mesmo que você não creia que Deus te juntou, porque você no final nem conhecia Deus e você acabou casando com aquela pessoa. Mesmo assim, hoje, Deus é poderoso para unir o coração de vocês, se vocês temerem a Ele, se vocês buscarem Ele acima de todas as coisas. E essa pergunta que eu te fiz, daria para te fazer de uma outra forma, que eu acho muito interessante a gente parar para pensar. Quando o seu filho, a sua filha for casar, o que você vai falar para ele? Olha, isso aqui você não pode abrir mão da pessoa que você vai casar. É a mesma pergunta, só que é amar Deus acima de todas as coisas. Porque você temer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, você vai amar o teu cônjuge também. A Júlia perguntou para mim assim, pai, ela tem 14, vai fazer 15. Como deve ser o menino que eu tenho que projetar na minha cabeça para namorar, para casar? Eu falo, o que você acha? Ela, não sei. É importante ele ser rico? Eu falei, por que você acha que é importante ser rico? Porque ela achou isso. Porque eu sempre falo, foi um erro meu isso. Eu sempre falei para ela assim, você está tomando Coca-Cola hoje? Mas na minha infância eu não podia não, hein? Eu era pobre. Então ela botou na cabeça que ganhar dinheiro era muito importante, porque afinal de contas eu sofri muito, mas como eu ganhei um pouquinho de dinheiro, ela pode tomar Coca-Cola. Isso foi um erro meu. Por quê? O seu filho nunca vai entender o seu passado. Ele não passou por aquilo. Aí eu falei, isso é comum nas famílias, muito né? comum. Você tentar fazer o filho passar pelo que você passou, é uma ignorância e tal. Sim. E eu falei assim, filha, dinheiro ele é importante no casamento, porque na falta de dinheiro atrasa a conta, o desgaste é maior, mas não é nada perto de outras coisas.
Tem muito casal que, mesmo apertado financeiramente, vive muito feliz. O principal nesse menino não é se é preto, branco, rico, pobre, novo ou mais velho que você. O principal é se ele teme a Deus. Se esse menino temer o Senhor, ele vai ser trabalhador, ele vai te honrar, ele vai tratar você bem. Ele não vai me dar problema, porque a preocupação do pai e da mãe, quando vai casar uma filha, cara, se esse cara me der um problema, eu vou ter que cuidar. É para sempre o cara cuidando dos outros. Perfeito. Vai conservar o caráter se ele temer ao Senhor. Se ele está numa fraqueza, ele vai resolver antes de virar um problema. Porque o temor do Senhor faz isso. É isso. Então, eu expliquei isso para ela. Procura alguém com o temor do Senhor, o resto tudo se resolve. Se o cara não tem emprego, não tem dinheiro, isso aí eu resolvo para ele. Pô. Trabalha comigo, eu te ensino a ser um trabalhador. Agora, o temor do Senhor não, tem que estar no cara. Tem que ser uma intencionalidade dele, tem que ser um desejo do coração dele. É verdade. Senão ele vai só fingir que vai à igreja para poder casar contigo e depois vai infernizar a tua vida depois de casar. Depois de te tirar da minha O que casa. também é muito comum, né? Que Muito acontece comum. muitas Com vezes certeza. também. Muito comum. Com certeza. Lobo vestido de ovelha. Lobo vestido de ovelha. Gente, que aula maravilhosa. A gente vai encerrar, eu vou pedir para o Brunet indicar alguns livros agora no final. Porque a gente aprendeu aqui que para o casamento prosperar, para a sua família se dar bem, você precisa ser intencional. E como você vai ser intencional daquilo que você não tem conhecimento, que você não sabe? A gente não recebeu instrução, não fizemos um curso para casar, um curso para educar filhos, embora hoje em dia a gente tenha acesso a esses recursos. Sim, bastante. Né? Mas eu queria pontuar alguma coisa aqui, enquanto o Brunet pensa nos livros que ele vai te indicar. Quando a gente estava falando da educação dos filhos, se você estava talvez um pouco perdido naquela parte que a gente falou da linguagem do amor, já quero deixar aqui a indicação dos 5 linguagens do amor de Gary Chapman. Gary Chapman. Muito bom livro. Muito bom. Você vai aprender mais também sobre temperamento, entender que cada filho tem suas diferenças. Então você precisa, sim, estudar, ser intencional. Sim. E para que você tenha uma família bem-sucedida, como tudo na vida que você quer ter sucesso, você precisa entender do negócio. Eu vou indicar um livro também, é O Cérebro da Criança, tá? Para as mamães aí, é fantástico esse muito livro. bom também. O Cérebro da Criança. Para quem, não sei porque o nome desse livro veio na minha cabeça agora, tem um livro chamado Nana Nenê. Não é para casal, bom. mas é para quem acabou de ter filho pequeno e sofre e acaba atingindo É excelente. o casal. Meus Muito 4 filhos sempre foram regrados para tudo. Comer, dormir, mas por causa que a Janine era muito De ler. de ler. E ela falava, tem que deixar chorando no berço Rapaz, até esse dormir. livro Tem que salvou não sei minha o quê. vida. Nossa, Primeiro pra nós ano de foi pai. a mesma coisa. Mesma coisa. Nana Nenê, isso ajudou muita gente. Foi, verdade. O Especialista em Pessoas, que apesar de eu ser o autor, é um livro que vai te ensinar a lidar com todo tipo de gente. Mas tem um capítulo chamado Teoria 2 em 1, que é como você ser 2 em 1, que é a teoria do casamento. Muito E bom. esse capítulo está ajudando muita gente. Então, entenda, domine sobre a teoria 2 em 1. Tem um outro livro que me fugiu o nome agora, mas eu depois te mando e você deixa na descrição, que é uma psicologia para a criação de filhos. É um psicólogo americano. Não é um livro cristão, mas é um livro muito decente, muito científico, que vale muito a pena. Me fugiu o nome, mas depois eu mando para você colocar na descrição. Então, leitura é muito importante assim, para a gente aprender como lidar com as emoções, com criança, com casamento, e etc, etc. O objetivo nosso aqui desse podcast é sim trazer conteúdo que vai te edificar, que vai ajudar você e a sua família, mas sobretudo que isso aqui seja um despertamento para você entender que você precisa evoluir, que você precisa desenvolver, correr atrás do conhecimento, se posicionar, ser intencional. Acho que esse é o maior objetivo e sem dúvida serviu para isso esse podcast. Foi muito abençoado. Eu estou saindo daqui edificado. Demais. Eu tenho certeza Obrigado. que você também. Obrigado. E tem tanta coisa para falar, né? Ou seja, Meu esse é um Deus. assunto que dá 4 horas. Demais. Dá Dava pra 4 falar horas. muito. Te deixa para um segundo podcast. É Se isso esse aí. podcast chegar a 1 milhão de views, olha eu profetizando. Olha! Aí, ó. Eu volto. Aí, Então, ó. compartilha com todo mundo. Agora, depois desse convite, Nossa. eu não encerrava esse vídeo sem antes compartilhar. Muito tá bom? bom. Com pelo menos 3 pessoas que você mais ama. Caminha aqui agora o aviãozinho para ela. Sem dúvida vai edificar a vida dela também. Com certeza. Considerações Muito finais? obrigada. Obrigado, gente. Thiago, é simplesmente uma honra ter você aqui mais Obrigado. uma vez. Obrigada por Prazer. todo o seu tempo, seu conhecimento, amizade. E a gente com certeza vai esperar mais uma oportunidade para a gente estar Obrigado. junto. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês que estão em casa. Deus abençoe a família de vocês.
Aprenda a profetizar sobre a família de vocês. Profetiza, ó, eu não estou me sentindo bem hoje, mas vai melhorar. É isso. Meus filhos estão mal criados, mas eu vou consertar. Deus vai fazer um milagre. Meu casamento não está bem, mas Deus vai restaurar. Abre a sua Muito boca para bom. profetizar. Né? Em vez de abrir a boca para reclamar, abre para declarar que as bênçãos de Deus não vão sair da sua casa, porque é a vontade dele que a família permaneça em pé. É verdade. Amém. Que assim Muito bom. seja. Que o seu lar seja um lugar de harmonia, paz, felicidade. Que o seu lar venha desfrutar de uma família saudável em todos os aspectos, emocionais, físicos. Que a bênção do Senhor permaneça na sua casa e na sua família. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém? Amém. Beijo grande, gente. E a gente é família.